Aleluias. Glória a Deus. Bom dia, igreja. Bem-vindo a este lugar abençoado. Hoje é um dia especial, amém? Que você está na casa do Senhor, na presença do Senhor. Hoje tem maravilha para você receber na sua vida, em nome de Jesus. Você que está alegre, dê um glória a Deus aí. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aplauda o Senhor com alegria. Aleluia. Já está assim com muita alegria. Oh, glória. Aleluias. Digno de honra, ouve, e glória. Levantemos nossas mãos para teu nome exaltar. Oh, glória, canta assim, ó. Digno de glória e honra. Levantemos nossas mãos para teu nome exaltar. Digno de glória, vocês cante. E honra. Levantemos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Oh, glória a Deus. Não há outro Deus igual a ti, Senhor. Cante assim, ó. Digno de honra e honra. Levantemos nossas mãos para teu nome exaltar. Digno de glória. E o que mais? E honra. Levantemos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Oh, glória a Deus, aleluia. Aplauda o Senhor com alegria. Aleluia. Ele é maravilhoso. Glória a Deus. Toda honra e toda glória somente para o Senhor. Aleluia. Você que está aqui hoje nessa manhã abençoada, se prepare, porque você vai ser revestido do poder do Senhor nessa manhã, em nome de Jesus. Confia tão somente no Senhor. Salmo 27 fala, 13, espera no Senhor. E também tem uma coisa, anima-te. Sabe por quê? Ele fortalece teu coração, meu irmão. Se tiver coração fraco, ele vai te fortalecer, mas tem que estar animado. Amém, queridos? Vamos falar com o Senhor, agora fecha os olhos no teu coração. Vamos buscar o nosso Pai, em nome de Jesus, em forma de súplicas e louvor em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Isso, igreja, comece agora a se envolver na presença do Senhor. Oh, aleluia. Aleluia, Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Estamos aqui, ó Deus, em comunhão, Senhor Deus.
em tua preciosa presença, Pai, buscando mais e mais de ti, Senhor Deus, e nos humilharmos, Senhor, diante da tua mão potente e poderosa, porque sem ti, ó Pai, nada podemos fazer. Sem ti, Senhor Deus, oh, aleluia, iremos perecer, mas com tua presença, Deus, o Senhor nos cobre, Senhor. Oh, confia no Senhor, cobre-me, Senhor Deus, cobre-me, Senhor. Oh, nos esconde, Pai do teu esconderijo do Altíssimo, Senhor Deus. Nos cobre com tuas mãos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Cante. Cobre-me, louve, com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Cobre-me, Senhor, declare. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Diga. Se o trovão e o mar se erguendo, vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Diga, descansarei, pois sei que és Deus. Ouve, diga. Se o trovão e o mar se erguendo, vem, diga, sobre a tempestade eu parei, sobre as águas tu também és rei. Diga, descansarei, pois sei que és rei. Oh, descansa no Senhor. Oh, aleluia. Aleluia, Deus. Queremos, Senhor Deus, descansar em Ti, porque Tu és o nosso Deus, o nosso Rei, o nosso Salvador. Aleluia, lança nele toda a tua ansiedade e preocupação. Ele está contigo. Diga assim, ó. Aleluia. Minha alma está segura em ti. Sabes bem que em Cristo firme estou. Aleluia, canta assim. Se o trovão e o mar se erguendo, vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Tá lindo, diga. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo, vem, sobre a tempestade eu voarei,
Sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és rei. Isso, comece a falar com Deus, a se envolver na presença do Senhor. Descansa tão somente no Senhor. Aleluia. Ele é o nosso ajudador, é o nosso auxílio, meu querido. E essa porta vai se abrir se você crer. Ele está provendo em sua vida um grande milagre, uma grande mudança. Creia, Deus proverá na sua vida. Ele quer saber se você realmente e eu estamos dando ao Senhor Deus a prioridade para Ele. Você realmente está entregando realmente ao Senhor Deus tudo aquilo que você mais ama. Aleluia. Deus pode colocar a tua fé em prova hoje, meu querido. Aleluia. Cante assim em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Ele é maravilhoso. Deus proverá. Aleluia. Cante assim, ó. Deus pode colocar tua fé à prova e te pedir como pediu a Abraão. Deus pede um menino, mas não queria o sacrifício. Deus só queria saber ser exclusivo no coração de Abraão. Quando Abraão sobe ao monte para sacrificar, preparado está o seu altar. Diga! E o cordeiro estava lá. Deus proverá, essa porta vai se abrir. Creia! Deus proverá um milagre para ti. Deus proverá quando ninguém mais puder te ajudar. Olhe para o céu. Teu socorro vem de lá. Diga, Deus proverá. Essa porta vai se abrir. Deus proverá um milagre para ti. Deus proverá quando ninguém mais puder te ajudar. Olhe para o céu. Teu socorro vem de lá. Oh, aleluia, Deus. Queremos, Senhor Deus, ser exclusivo somente do Senhor. Aleluia. Deus pode colocar tua fé à prova e te pedir como pediu a Abraão. Deus pede um menino, mas não queria o sacrifício. Deus só queria saber ser exclusivo no coração de Abraão. Quando Abraão sobe ao monte para sacrificar, preparado está o seu altar, e o cordeiro estava lá. Louve, diga, Deus proverá, essa porta vai se abrir. Deus proverá um milagre para ti. Creia, Deus proverá quando ninguém mais puder te ajudar. Olhe para o céu. Teu socorro vem de lá. Eu não sei qual é a porta que você quer,
que o Senhor venha abrir na sua vida. Pode ser uma porta da saúde, de uma mudança da sua família, em nosso interior, mas creia, essa porta vai se abrir. Deus está provendo, em nome do Senhor Jesus, aleluia. Deus é maravilhoso, Ele é tremendo, aleluia. Senhor nosso Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós nos colocamos diante do Teu altar nesta manhã, para recebermos a Tua palavra, Te louvar, Te engrandecer. E nós pedimos ao Senhor, Pai, que o Senhor abra o nosso coração, nossa mente, para que a Tua palavra penetre, Pai, e ela produza em nosso coração a verdadeira crença, aquela que traz a confiança plena de que o Senhor está conosco, Pai, para nos ajudar nesses dias de luta, nesses dias difíceis, Pai, naqueles dias onde o mal tenta nos cercar, nos rodear, para destruir a nossa vida, Pai, a nossa fé. Por isso nós precisamos da Tua ajuda, Pai. Ministra, nos ajude a entender, a aprender, fortalece a nossa alma, o nosso espírito, o nosso corpo, para resistirmos nesses dias maus e permanecermos firmes na fé, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Bom dia, irmãos. Pode sentar em nome de Jesus. Graças a Deus por estarmos aqui hoje, né? Hoje eu estou trabalhando essa semana numa mensagem que Deus me deu, né? Que está lá em 2 Reis, capítulo 18. Vamos abrir? Lá no Velho Testamento, 2 Reis, capítulo 18. Glória a Deus! E aí, como é que vocês estão? A vacina tá se estendendo mais, né? O povo já vai ficando mais corajoso um pouquinho. E vamos adiante aí, né? Porque infelizmente realmente é um inimigo muito forte, né? Inclusive vai falar sobre isso hoje, né? Um pouquinho na mensagem. É um inimigo que atingiu o mundo inteiro, né? Não foi só uma nação, nem duas nações, foram todas as nações da terra, né? Com muito prejuízo, com muita morte, né? 2 Reis, capítulo 18. Mas graças a Deus, Deus está conosco aí para a gente ir vencendo aí. De glória em glória nós vamos chegando lá, né? Presta atenção nessa mensagem de hoje. Essa mensagem aqui é até um alerta para a gente que é de Deus, né? E a gente às vezes é de Deus, faz tudo direitinho, né? Serve a Deus, faz as coisas certinho, procura organizar a nossa vida espiritual, né? E às vezes por causa disso a gente acha que o inimigo não vai entrar, né? Não entra na nossa vida, não pode trazer um prejuízo para a nossa vida, né? Isso é um erro de muitos cristãos que às vezes está buscando a Deus, está na igreja, tem uma vida espiritual até razoavelmente fiel a Deus, boa, né? Aqui no capítulo 18 de 2 Reis, fala a história de um homem que realmente era assim, diz assim, ó, 18:1, todos acharam? E sucedeu que no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acaz, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe, Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi seu pai. Este tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamava Neustã. Está vendo? Esse homem aqui de Deus, o pai dele não, Acaz, ele foi uma pessoa meia ímpia, irresponsável, mas esse jovem aqui, quando ele entrou, esse Ezequias, quando ele entrou no reinado, Judá, a gente sabe que Judá e Israel, né, eram as duas tribos do povo de Deus. Ele fez tudo direitinho, fez uma limpeza, olha, organizou todas as coisas de Deus, a casa de Deus, buscou a Deus de verdade, até aquela serpente de metal que Moisés tinha levantado no deserto, quando o povo de Deus foi picado pelas cobras, que eles pecaram contra Deus, o povo cultuava como se fosse um Deus, ele foi lá e destruiu, olha que ousadia, que foi o próprio Deus que tinha mandado construir aquela serpente de metal. Você lembra disso, na história lá do povo de Deus? E ele foi lá, viu que o povo estava cultuando, fazendo aquela imagem como cultuando ela, ele foi lá e destruiu. Olha só que vida espiritual que esse homem tinha. Fez tudo direitinho, fez uma limpeza, arrumou tudo direitinho, né? E ele continua dizendo assim, né? Versículo 5. Lhe chamavam, no Senhor Deus de Israel, confiou, diga glória a Deus, olha, confiou de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. A Bíblia mostra que esse homem ele foi uma referência entre todos os reis. Davi também não foi um dos reis?
Entre todos os reis não se achou uma pessoa que realmente seguisse a Deus como aquele homem. Ele tinha uma vida espiritual exemplar diante de Deus. E a Bíblia diz aqui, né? No Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se chegou ao Senhor, glória a Deus, está vendo? Se chegou ao Senhor, não se apartou de após ele e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Um homem o quê? Temente a Deus, se aproximou de Deus, se achegou a Deus, guardou os mandamentos. Aqueles que me amam são aqueles que guardam os meus mandamentos. Guardou os mandamentos de Deus, olha, tudo direitinho. Aí no versículo 7 diz assim: assim foi o Senhor com ele, Deus era com ele. Porque a Bíblia diz: não te deixarei nos amparar. Se você se aproximar de mim, eu me aproximo de você. Se você me deixar, eu te deixo também. E como ele se aproximou de Deus, Deus era com ele. Bem claramente, assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, e se conduzia com prudência. E ele era um homem o quê? Cuidadoso, prudência, cuidado. É que eu falo para os irmãos, às vezes não basta a pessoa estar na casa de Deus, ser fiel a Deus, fazer as coisas certinho. A pessoa tem que ser cuidadosa, prudente. Porque o mundo que a gente está aí é cheio de armadilha, de cilada, e nós temos que conduzir a nossa vida com prudência, cuidadosamente. E ele tinha isso também com ele. Era um homem prudente, e se revoltou contra o rei da Síria e não serviu. Na época daquele tempo dele lá, o rei da Síria estava dominando todos os povos da terra, todos, sem exceção. Ele se levantou de tal maneira, com poder, com autoridade, e dominou todos os povos. Só que Ezequias não aceitava aquele domínio. E a gente também não pode aceitar realmente o domínio do mal, porque aquele rei simbolizava o mal, né? Era uma pessoa que estava ali simbolizando o mal. E Ezequias, quando naquela situação que ele estava, ele se revoltou contra aquele domínio. Ele não aceitou, assim como nós também não podemos aceitar o domínio de coisa alguma que é do mal. Hoje, quem domina sobre o mundo? Não é a Covid? Covid hoje que está dominando sobre o mundo todo, dominou todos os reis da terra, todos os povos. E a gente não pode aceitar esse domínio de uma forma pacífica, a gente tem que ter prudência, cuidado, né? Usar máscara, que nem vocês estão usando, fazer as coisas direitinho, se a vacina vier, tomar a vacina, mas nós não podemos aceitar o domínio de coisa alguma, seja isso, seja outra coisa na nossa vida errada. E ele disse, ele não aceitou, né? E não serviu, né? Ele feriu os filisteus até Gaza, como também, né, os termos dela, desde a torre das atalaias até a cidade forte. Todos aqueles povos que estavam em volta de Israel, a gente sabe que o inimigo principal de Israel era os filisteus, ele não aceitou domínio, ele foi lá, ele lutou, ele venceu, e foi uma pessoa vitoriosa. Por quê? Porque ele andava na presença de Deus. Era uma pessoa temente a Deus, que respeitava a Deus, e Deus o ajudou em todas as coisas, assim como nós. Nós somos um povo temente a Deus, que buscamos a Deus, e nós temos a ajuda de Deus, disse que nunca deixaria a gente, nunca desampararia. A gente tem que ter os cuidados da vida. Mas tudo isso, irmão, não impediu que o inimigo entrasse. Porque o inimigo ele tinha dominado todas as nações da terra. Não impediu, né, que viesse até ele. Tinha dominado já o povo de Israel. Quer ver? Ó, lá no versículo 11. E o rei da Síria transportou Israel para a Síria e os fez levar para Ala e para Abor, junto ao rio Gozã e a cidade dos Medos. Porquanto não obedeceram à voz do Senhor, seu Deus, antes transpassaram o seu concerto, e tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado, nem ouviram, nem o fizeram. Então, a parte do povo de Deus, que era o povo de Israel, já tinha sido dominado. E o que aquele rei fez? Ele tirou o povo de Israel da terra deles, e colocou outro povo lá, e levou eles escravos para uma outra terra, onde eles não tinham conhecimento de nada, onde eles não tinham entendimento das coisas daquela terra. Quer dizer, aquele rei, ele entrou e fazia o que queria. Quando ele dominava, ele tirava as pessoas da terra. E eu fico olhando hoje, irmão, é a vida da gente com Deus, né? Às vezes o inimigo, quando ele tenta, ele vem, né, tentar nos surpreender. Se ele nos encontrar na presença de Deus, nós vamos vencer. Mas quando a pessoa está afastada de Deus, está longe de Deus, ela está sujeita a deixar o seu lugar, ela está sujeita a ser tirada até da casa de Deus, pessoas que estão na obra de Deus, que às vezes são pessoas boas que fazem tudo certinho, mas não têm cuidado com as coisas. E o bicho ele vem para arrancar a pessoa da posição dela, da igreja dela, porque hoje a nossa posição é essa diante de Deus, onde nós servimos a Deus.
Aqui tirou aquele povo porque eles não tinham nenhum tipo realmente de vida espiritual. E o inimigo foi e escravizou. Aí o que aconteceu no versículo 13? Porém, no ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortes de Judá e as tomou. Quer dizer, Ezequias não era um homem temente a Deus? O povo de Judá não estava servindo a Deus, mas impediu que o inimigo viesse, irmão. É isso que eu falo para as pessoas que são de Deus. Não adianta, às vezes, a pessoa, porque ela é de Deus, porque eu faço tudo certinho, porque eu sou fiel, porque eu sou não sei o que lá, a pessoa acha que ela não pode ser atacada por um mal. Aquele inimigo, ele estava atacando o mundo todo. Hoje, o nosso inimigo principal aqui é essa pandemia, que ataca o mundo todo. E a pessoa, às vezes, acha, por ela ser de Deus, por ela fazer certinho, o inimigo não entra, não, entrou. Mesmo Ezequias sendo um homem de Deus, andando na presença de Deus, o inimigo chegou a tomar, olha só, diz a palavra de Deus, contra todas as cidades fortes de Judá, e as tomou. E às vezes o diabo entra numa área da vida da pessoa, às vezes é na saúde, ele vai encontrar uma fraqueza, uma situação, mesmo que a pessoa às vezes tenha um certo cuidado, mas ele pode vir, às vezes é na saúde com essa pandemia, às vezes é na vida material, porque o diabo hoje com essa pandemia, ele está destruindo, não é só a vida espiritual, como vida material, como tudo, saúde, ele está fazendo uma devassa nesse mundo afora. E às vezes pode tomar conta da área de uma vida, da pessoa. Aqui ele tomou algumas cidades, e as tomou, chegou a entrar. Pastor, mas não vai entrar. Lógico que a gente tem que estar firme em Deus, tem que estar buscando a Deus, tem que estar fazendo as coisas certas, porque nós somos um povo de Deus, mas isso às vezes não impede da gente passar por uma situação difícil. Esse homem, ele era super fiel a Deus, incomparável, a Bíblia diz, com qualquer outro rei de Israel, mas não impediu que o inimigo viesse, veio, a Bíblia diz, né, e tomou, né, então Ezequias, rei de Judá, aí começa a entender, a gente começa a ver, como que às vezes a gente está na presença de Deus, ser fiel a Deus, às vezes nós fazemos coisas que não devemos numa hora inusitada. Ele era cuidadoso, mas o que aconteceu? Então Ezequias, rei de Judá, enviou ao rei da Síria, Laquis, dizendo, pequei, retira-te de mim. Olha que situação. Ele não tinha se levantado, não tinha se revoltado, ele não tinha feito o que é certo, ele não tinha aceitado aquele domínio e não estava errado, ele estava na presença de Deus. A pessoa que está na presença de Deus não pode aceitar nada de errado, nem domínio de coisa alguma, ele tem que lutar mesmo. Só que na hora que a coisa apertou, ao invés dele se manter firme, o que ele fez? Recuou. Por que ele recuou? Porque ele não consultou a Deus, e esse é o problema do povo de Deus, que às vezes está firme, está na fé, está andando direitinho, mas de repente o inimigo vem, a pessoa em vez de consultar Deus, não consultou, aí ele foi procurar resolver, ele voltou, recuou, teve medo. Porque eu pequei, olha só, ele bem claramente, ele não tinha pecado coisa nenhuma. Pequei, retira-te de mim, tudo que me impuseres, levarei. Olha só, aí ainda o quê? Deu uma abertura para ser o quê? Coagido. Para comprar o favor daquele rei pagão, do inimigo. Isso às vezes é um erro de muitas pessoas que são de Deus, irmão. Quando enfrenta uma situação difícil, em vez de consultar a direção de Deus, vai tomando atitudes, se rende. Ele se rendeu, para que o Senhor retire de mim, que o Senhor me impuseres. Aceitou o que? Chantagem. Ele mesmo estava se expondo a uma chantagem. Tudo que o Senhor fizer, me impuser, levarei. Então o rei da Síria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Assim deu Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. E ainda por cima, o que ele fez? Ele não tinha. O reino não tinha tudo aquilo que o rei pediu, o inimigo pediu. Ele ainda foi mexer o quê? Nas coisas santas, nas coisas de Deus. Mas tudo por quê? Porque ele não consultou a Deus e era uma pessoa de Deus. Era uma pessoa fiel que Deus já tinha dado a ele vitória sobre os inimigos que estavam em derredor. Ele já tinha provado da força de Deus na vida dele. Mas por não consultar a Deus, ele começou a fazer as coisas do jeito dele. E quantas pessoas de Deus não estão fazendo isso? Diante dessa invasão do inimigo na terra. Que em vez de pedir a direção, consultar a palavra de Deus, vão fazendo as coisas que acham mais fácil, porque se eu fizer assim, porque se eu fizer daquele, lógico, prudência tem que ter, mas tem pessoas que se entregaram completamente à ação do inimigo, ao querer do inimigo, ao terror, ao medo, ao desespero, não estão consultando mais a palavra de Deus, não estão mais buscando a Deus, olha que situação. Aí o que acontece? Mexeu naquilo que era de Deus ainda, mas tudo por quê? Porque não consultou a Deus, ele era de Deus, por que não consultou a Deus antes? Por que não foi buscar uma orientação espiritual? Aí tirou tudo e o entregou, né? Aí pagou o rei, que deu ao rei da Síria. Contudo, enviou o rei da Síria a Tartã e a Rabzaque, de Laquis, que era mensageiro dele, com um grande exército ao rei Ezequias, a Jerusalém.
E subiram e vieram a Jerusalém, e subindo e vindo eles, pararam no pé do arqueduto da piscina superior, que está junto ao caminho do campo do lavandeiro. E chamaram o rei, e saiu a eles Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, escrivão, e Joá, filho de Asaf, o chanceler. E Rabsaque lhes disse: ora, dizei a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria, que confiança é essa em que confias? Aí ele pensou que vou dar tudo, vou fazer o que ele quer, vou pagar ele, vou subornar ele com dinheiro, com riqueza, e ele vai me deixar em paz. Ele não vai mais me perturbar. Isso foi o pensamento dele. Ele não consultou a Deus para isso. Mesmo sendo de Deus, mesmo sendo uma pessoa fiel, o inimigo viu fraqueza nele. Quando ele fez as coisas sem a direção de Deus, o inimigo viu fraqueza naquele homem. E ele não desistiu, já que ele já aceitou a minha chantagem, já que ele aceitou essas coisas, agora eu vou, porque o diabo ele não vai desistir, irmão. A Bíblia diz que ele peleja mesmo, de dia e de noite, procurando uma pessoa que possa tragar, que possa tirar da presença de Deus. E ali o rei, vendo fraqueza, começou a perseguir mais ainda. Viu que ele tinha se entregado àquela situação, aí começou mesmo a perturbar. Aí mandou o mensageiro forçar mais ainda e perguntou: em quem você está confiando? Para você fazer, porque ele não tinha nem consultado a Deus mesmo. Aí no versículo, lá na frente, lá no versículo 22, que é muita coisa, olha o que diz aqui, ó. Se porém me disseres, no Senhor nosso Deus confiamos, porventura não é este aquele cujos altos e cujos altares Ezequias tirou, dizendo a Judá e a Jerusalém, perante este altar vos inclinareis em Jerusalém? Quer dizer, aquele rei pagão, ele estava incitando o povo, né? Falando com o povo, ameaçando o povo, ameaçando Ezequias, e ele confundia tudo. Ele achava que aqueles altares que Ezequias tinha tirado, que servia aos outros deuses, aquelas idolatrias, era Deus, e não era, ele tinha feito tudo certinho mesmo. Realmente Ezequias, mas ele tentava o quê? Em diminuir a fé do povo de Deus. Ele levantava circunstâncias para tentar fazer aquele povo recuar e se amedrontar, mas ainda não é isso que a gente vê hoje, irmão. O inimigo entrou de tal maneira nesse mundo, e ele tem usado de tudo. Não estou dizendo que as coisas são erradas. Ah, pastor, mas o senhor é contra a reportagem, o senhor é contra noticiário, o senhor é contra informação, o senhor é contra isso, é contra... Não sou contra, mas às vezes o inimigo usa dessas notícias para enfraquecer o povo de Deus. A pessoa às vezes já está debilitada, já sofreu um ataque do inimigo, o inimigo entrou, às vezes pegou um Covid, às vezes sofreu uma situação em outra área da vida, dominou alguma coisa, e a pessoa já está com medo, e aquelas notícias negativas, às vezes vai pegar para justamente fazer a pessoa ficar mais desesperada ainda. E hoje você liga, você vê notícia positiva, você só está vendo que tem vacina, mas você olha pelo outro lado, aumentou o número de mortes, não sei o quê, e até o povo vacinado fica com medo de servir a Deus, de buscar a palavra de Deus. É um mundo difícil. Hoje nós estamos vivendo. E ele falou: eu quero ver quem é que vai socorrer. Esse próprio Ezequias tirou os altares, tirou a tudo aquilo que servia a Deus. Ele continua dizendo. Olha o que ele queria de verdade. Se porém me disseres, no Senhor nosso Deus confiamos, porventura não é este aquele cujos altos e cujos altares Ezequias tirou, dizendo a Judá e a Jerusalém, perante esse altar vos inclinareis em Jerusalém. Lógico, ele fez tudo direitinho para servir a Deus, né? Ora, pois, dá agora reféns ao meu senhor, o rei da Síria, e dar-te-ei 2.000 cavalos, se puderes dar cavaleiro para ele. E ele continua novamente o quê? Chantageando Ezequias. Olha, você não tem força, você tirou, Deus não vai te ajudar, você desonrou a Deus, mas se você me der, porque ele queria as almas. Na verdade, o que aquele homem queria era o povo de Deus, escravizar o povo de Deus, tomar a terra do povo de Deus. Então ele começou a oferecer o quê? Se você me der pessoa, eu quero é vida. E ele mostrou realmente o que ele queria. Eu quero é reféns, eu quero é vidas, eu quero é alma. E o que o diabo quer, irmão? É a alma do povo de Deus. É tirar o povo de Deus da terra da promessa, da verdadeira fé. É afastar, tanto que quando eu voltar, será que eu vou encontrar fé na terra? É tirar as pessoas da presença de Deus. Aí ele mostrou claramente que ele queria: se você me der as almas, eu vou te dar prêmio, eu vou te dar presente, porque para ele dinheiro, ele estava devolvendo o próprio dinheiro que Ezequias tinha tirado do povo da casa de Deus, para dar para aquele homem. Para ele era indiferente. Olha o que ele queria realmente. É isso que a pessoa que é de Deus tem que entender, irmão. O diabo não está preocupado com as coisas materiais desse mundo, com situações. Na verdade, ele quer pegar o povo de Deus de surpresa, amedrontar, corromper a pessoa no momento de fraqueza, no momento de dificuldade, porque ele, na verdade, quer a alma, ele quer a vida das pessoas. E aqui ele disse claramente, mostrou que ele queria reféns. Ora, pois, dá agora reféns ao meu senhor, ao rei da Síria, e dar-te-ei 2.000 cavalos, se tu puder dar cavaleiro para eles.
Como, pois, farias virar o rosto de um só príncipe dos menores servos do meu senhor? E ameaçando, tá vendo? Você não tem poder, não tem força nenhuma, nem para lutar contra um príncipe, uma nação. Olha o que ele diz aqui, do meu senhor. Porém, tu confias no Egito. Aí ele foi falando muito, tu confias no Egito, né? Por causa dos carros e cavaleiros, agora, pois, subi eu porventura sem o Senhor contra esse lugar, para o destruir. O Senhor me disse, sobe contra essa terra e destrói. Olha que coisa, que situação. E ainda mentindo, enganando, foi Deus que mandou destruir essa terra, porque tinha dominado Israel, mas Israel era desobediente a Deus, que era outra parte do povo de Deus, não servia a Deus, se corrompeu completamente, e ele começou a criar situações para enganar o povo de Judá, que era um povo fiel. Foi Deus que me mandou. Você acha que todo esse poder que eu tenho, todo esse domínio que eu estou sobre a terra, você acha que é à toa? Foi Deus que mandou. E esse domínio que hoje, irmão, esse mal está fazendo na terra. Até a gente fala, mas é Deus que está permitindo. Lógico que Deus permite. Será que Deus quer a morte? Ele falou, não se agrada da morte de ninguém. O inimigo entrou. Mas não quer dizer que a gente tem que aceitar. Quer dizer, ele queria que aceitar aquilo como se fosse uma coisa normal dele. Não, foi Deus que mandou, foi Deus que me enviou para dominar vocês, para escravizar vocês, para tirar vocês dessa terra, e ele foi tentando fazer com que as pessoas que estavam ali, né, em Judá, em Jerusalém, aceitassem aquilo como uma coisa normal. Irmão, e quantas pessoas de Deus estão aceitando? Em vez de consultar a Deus, de buscar a Deus, de ouvir a palavra, se afastar, não busca mais a Deus como antes, não serve a Deus porque o inimigo chegou, porque o inimigo está aí, porque o inimigo não sei o quê, porque o inimigo tem poder, é porque Deus não sei o quê, porque Deus mandou. Deus não manda destruição nenhuma, Deus veio para dar vida, mas as consequências do pecado, do erro, da maldade, é que faz a pessoa muitas vezes ser subjugada. Foi o que aconteceu com o povo de Israel, mas não quer dizer que todo o povo de Deus, porque o inimigo entrou, a pessoa tem que se render totalmente. Aí ele disse bem claro, o Senhor me mandou invadir, o Senhor mandou fazer. Aí lá no versículo 29, olha só, assim diz o rei, continua perturbando, assim diz o rei, não vos engane Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão. Não é isso que o diabo faz? Conhece pessoas de Deus que são levantadas para pregar o evangelho, para não sei o quê, às vezes o diabo entra, a pandemia entrou na vida de um líder espiritual, de alguma pessoa, a pessoa se desespera, quem é que vai livrar? Se até uma pessoa de Deus, mas nós não somos nesse mundo, irmão. Enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, nós estamos sujeitos a muitas coisas, independente de quem nós sejamos. Não é porque a gente é pecador, não é porque faz coisa errada, é porque nós estamos aqui. Mas nós não podemos ceder, não podemos nos render. Ele começou a dizer bem claramente aqui, quero ver, quem vai poder? Olha o que ele falou, que coisa terrível que esse rei falou aqui no versículo 29. Assim diz o rei, não vos engane Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão, ameaçando cada vez mais, nem tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor. Não é isso que o diabo quer? Aí, pô, a gente que é de Deus, chama a pessoa, olha, confia em Deus, eles confiavam em Deus, ele era temente a Deus, e o diabo tentando o quê? Fazer as pessoas se afastarem do plano de Deus. Cuidado com esse Ezequias que tirou os altos, que serve só um Deus só, que é fiel a Deus, que fez isso, que fez aquilo. Cuidado para você não confiar nele, porque isso aí é tudo balela, não é verdade. E é o que o diabo tem feito na vida de muitas pessoas. Por que as igrejas estão quase vazias hoje? Porque o diabo amedrontou tanto o povo de Deus, principalmente porque algumas pessoas de Deus pereceram nessa batalha, e a Bíblia diz, batalha é batalha, ou nas batalhas o povo de Deus não teve perdas. Que o povo se enfraqueceu, ficou amedrontado, os pregadores pregam, traz a palavra, a pessoa não quer ouvir, ela não quer atender, porque o medo chegou, o pavor, o inimigo se mostra forte mesmo, em qualquer situação. Olha que situação, quero ver se pode livrar, se pode fazer, nem tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo, certamente nos livrará o Senhor, e essa cidade não será entregue na mão do rei da Síria. Olha que situação. E Deus não vai livrar vocês não, e blasfemando contra Deus também. Mas Deus não disse, livrar-te-ei, te glorificarei? Disse ou não disse? Estarei contigo, não te deixarei? Quer dizer, ele queria tirar a confiança do povo, não só de Ezequias, mas de Deus. Irmãos, é isso que o diabo tem feito nesse mundo. Ele tem tirado a confiança do povo de Deus, no poder de Deus de livrar. Porque às vezes vê situações, mas é de Deus, porque entra, porque ficou doente, porque acontece isso, porque aconteceu, porque não sei o que lá, mas são batalhas na vida, mas nós não podemos perder a confiança em Deus, e ele queria que aquele povo, quero ver que se nos livrará o Senhor, essa cidade não será entregue na mão do rei da Síria. Hoje o mundo todo está entregue na mão dessa Covid, agora que começou a ter uma reação.
mas ficou à mercê. De tal maneira que as pessoas deixaram até a fé em Deus, de buscar Deus. Olha que situação terrível. Não deis ouvido, ele continua dizendo, né? A Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: contratai comigo por presentes e saí a mim. Está vendo? Vocês vão me servir, vocês vão me trazer presentes, vocês vão andar na minha, do jeito que eu quero. Contratai a mim, quer dizer, me dê presentes, me honra. Olha só, contratai a mim com presentes e saí a mim, e coma cada um da sua vide e da sua figueira, e beba cada um da água da sua cisterna. Ele disse: se vocês vierem até mim, eu vou dar garantia para vocês. Tentando tirar o povo de todos os jeitos da presença de Deus. Eu vou dar garantia, vocês vão viver, vocês vão comer. E não é isso que o diabo tem feito. Você fica em casa, você come, você bebe, dá uma coisinha aqui dali, você não sei o que lá, e vai fazendo, você não vai morrer de fome, você vai não sei o que. E ele continuava tentando enganar o povo de Deus. Porque na verdade ele queria tirar o povo de Deus da presença de Deus, da terra deles. E ele continua dizendo aqui: até que eu venha. Mas aí o diabo, o que ele é? Ele tenta mentir, ele não é enganador? Você vai ficar bem, você vai ficar tranquilo, você vem até mim, você me serve, você cede, vocês se entregam a mim de verdade, e eu vou fazer vocês viver bem, vocês se alimentarem, viver de uma forma boa, mas até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa. Quer dizer, eles queriam tirar o povo de Deus dali, eles queriam tirar o povo de Deus da terra que Deus tinha dado. É isso que o diabo quer. O diabo, ele tenta levar as pessoas a deixarem o seu lugar, a deixarem a presença de Deus, envolvendo a pessoa, a deixarem o altar, que é o lugar de uma pessoa que é de Deus, a terra da promessa. Na verdade, ele queria arrancar o povo de Deus do seu lugar. E o diabo usa de muitas circunstâncias para isso, irmão. Muitas pessoas que são de Deus hoje, o diabo vem, a pessoa faz tudo direitinho, serve a Deus direitinho, mas de repente ele se levanta de alguma forma para tirar a pessoa do lugar dela, para ela cair numa armadilha, numa cilada. Olha o que diz aqui: para tirar da terra. Isso acontece muito no mundo espiritual. Até que eu venha e lhes leve para uma terra como a vossa, terra de trigo e de mosto, terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras e de azeite e de mel. Assim vivereis e não morrereis. Não des ouvido a Ezequias. Olha a armadilha. Vou dar uma terra, e ele até vou terra de mel, porque Deus tinha falado que ia dar aquele povo, que uma terra que mana leite, para tentar enganar, oferecendo: olha, porque vocês vão vir, eu vou fazer, vou levar vocês daqui, vou tirar vocês da terra que Deus deu a vocês, não deu ouvido a Ezequias, vocês não vão morrer. Olha só, oferecendo garantia de vida como se fosse Deus. Irmão, ninguém pode ter garantia de vida de ninguém, porque o Senhor Deus é o Deus da vida e da morte. Mas ele se colocou num patamar para enganar o povo de Deus, que ofereceu coisas que ele nem podia cumprir, só para tirar a pessoa da presença. E quantas pessoas o diabo faz isso? Pessoas de Deus, que têm o seu lugar, que têm a sua terra, no mundo espiritual, tem a sua igreja, busca a Deus, que o diabo pega a pessoa no momento de fraqueza, no momento difícil, entra para tirar a pessoa da presença, para fazer a pessoa ir para outra situação, se entregar a outra situação, com um monte de promessa. Você lá, você vai fazer, você vai acontecer, você vai não sei o que lá. Olha que situação. E ele continua dizendo: não deis ouvido a Ezequias, porque vos incita dizendo: o Senhor vos livra. E desdenhava de quem? De Deus. Porque o inimigo faz isso. Irmão, o inimigo, ele procura apavorar o povo de Deus, deixar a pessoa tão desesperada, para a pessoa perder o cuidado. Só que Ezequias era um homem cuidadoso, ele tinha cometido erro. Por que aconteceu tudo isso, irmão? Porque ele, mesmo sendo uma pessoa de Deus, como ele já tinha tido vitória, já tinha derrotado os filisteus, ele tomou uma atitude sem consultar Deus. Esse foi o problema. Em vez dele consultar Deus primeiro, ele não consultou. Ele fez aquilo que ele achava que era melhor pelo entendimento dele. E esse é o erro de muitos filhos de Deus, que estão fazendo as coisas sem a direção de Deus. Por isso causou todo esse problema. E o inimigo ainda desdenhando. Quero ver se Deus vai te livrar. Quero ver se Deus vai te ajudar nessa hora. Quero ver se Deus vai livrar vocês da minha mão. Porque é isso que o diabo está fazendo no mundo. Quero ver se vai escapar. Quero ver se é Covid. Quero ver que não sei o quê. Não, nós temos que ser cuidadosos. Que ele era um homem cuidadoso e buscar Deus. Temos que tomar os cuidados e buscar Deus. Porque Deus é o Senhor que nos livra. Diga glória a Deus. Eu te livrarei. Clama a mim, eu te responderei. No dia da angústia. Olha que situação. Quero ver se o Senhor vai te livrar. E continuava desdenhando de Deus, né, irmão? Mas olha que coisa interessante. Quando ele fez isso, né, no versículo 25 aqui, nós vamos
do 32, aí nós vamos lá para o 35, olha o que aconteceu. Quais são eles, olha o que ele continuou falando, quais são eles dentre todos os deuses das terras, os que livraram a sua terra da minha mão, para que o Senhor livrasse a Jerusalém da minha mão? Olha que situação, olha que coisa, tudo por quê? Porque Ezequias não consultou a Deus, caiu numa situação dessa, envergonhado, envergonhando a Deus, mesmo sendo um grande homem de Deus, da minha mão. Porém calou-se o povo e não lhe respondeu uma só palavra, porque o mandado do rei havia dizendo, não lhe responderei. Mas aí o que ele não era um homem cuidadoso? Ele não era um homem inteligente? Ele falou, espera aí, errei, fiz tudo errado, mas agora cuidado, não responda nada não, deixa eles falar, deixa ele ameaçar, ele já tomou, ele já invadiu, ele já conquistou algumas coisas, mas vamos tomar cuidado, não lhe responda. Pô, não responda. Não responda nada a eles. Olha o que ele fez, olha a diferença. Aí no versículo seguinte, então Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo de Seb, no escrivão, e Joá, filho de Asaf, chanceler, vieram a Ezequias com as vestes rasgadas e lhe fizeram saber as palavras de Rabzaque. Veio algumas pessoas, uns mensageiros que estavam no meio do povo lá, e falou, olha Ezequias, está acontecendo isso e isso, o homem está ameaçando, o homem já dominou algumas cidades, já fez mal, e ele está dizendo que Deus não é nada, que você está incitando o povo a fazer loucura. Ele falou que se o povo se entregar, se render, eles vão dar a ele outra terra, vão tirar eles daqui, vão dar outra terra. Falou tudo direitinho para Ezequias. Sabe o que Ezequias fez? Em vez de fazer o que ele fez a primeira vez, que foi o erro dele, sem consultar Deus, olha o que diz aqui, ó. E aconteceu que Ezequias, tendo ouvido, rasgou as suas vestes, se cobriu de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Diga glória a Deus, que era o que ele tinha que ter feito da primeira vez, que não fez, que é o que o Filho de Deus tem que fazer na hora da dificuldade, e que às vezes deixa de fazer, e vai deixando o diabo crescer, o inimigo tomar conta. Dessa vez falou, não responda não, vamos consultar primeiro a Deus. Isso é que o Filho de Deus tem que fazer, irmão. Sem mim nada podeis fazer, não brinca com as coisas desse mundo. O que aconteceu? O diabo veio, ameaçou, fez tudo, matou, destruiu, invadiu, fez algumas coisas, entrou na vida de algumas pessoas que é de Deus, fez alguma devassa, e o povo de Deus, em vez de consultar Deus, se escondeu. Se afastou de Deus, que é o propósito de Satanás. Em vez de ter cuidado, como sempre, tem que ter cuidado mesmo, ele era cuidadoso, não. Entrou em desespero, agora ele falou, não vou fazer a mesma coisa. Agora eu vou consultar a Deus. E entrou na casa do Senhor. Então enviou ele aqui o mordomo, a Sebna, o escrivão, e aos anciões do sacerdote, coberto de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós. Está vendo? Por que ele não fez isso antes? Por que não consultou Isaías, que era o profeta daquela época? O homem de Deus que Deus tinha deixado para dar palavra, dar entendimento. A Bíblia não entra numa guerra. Ô meu irmão, sem conselho, com conselho se faz a guerra, a Bíblia é bem clara. Não, ele foi fazer uma guerra, mas não era uma guerra qualquer, era uma guerra contra um inimigo poderosíssimo, sem consultar Deus. E esse é o que o povo de Deus está fazendo, está numa guerra terrível de destruição, o mundo todo está na mão do inimigo nessa situação. E o povo de Deus quer lutar sem consultar Deus. Vão se afastando de Deus. Pode dar certo? Pode não dar. Porque mesmo a gente sendo, não é porque a gente é de Deus que a gente pode falar, eu tenho muita fé, eu acredito muito em Deus, mas e o cuidado? Tem que ter cuidado, mas não pode deixar de dar a palavra de Deus. Sem mim nada podeis fazer. Aí nós ficamos à mercê da natureza. Aí ele veio, consultou o homem de Deus, que era o que ele tinha que ter feito. Aos quais disseram, assim diz Ezequias, olha só, este dia é dia de angústia, e de vituperação, e de blasfêmia, porque os filhos chegaram ao parto, e não há força para os teus. Olha que situação, a gente sabe que se uma mulher grávida chegar na hora de ter o filho tiver virado alguma situação, se não tiver uma ajuda, o que vai acontecer? Ela pode até morrer, pode perder o filho. Ele falou, nós estamos na mesma situação, nós estamos numa situação que nós não temos força para lidar, nós precisamos de ajuda. Sem ajuda, eles iam perecer. Como uma mulher sem ajuda pode perecer no dia do parto, pode ou não pode? Eu não sou mulher, mas a gente vê muito caso. Se a pessoa não tiver, principalmente no interior, que não tinha tanta medicina, quando uma mulher tinha um filho virado que não nascia, que não tinha jeito, se não tivesse uma pessoa experiente para ajudar, podia até perder o filho e perder até a vida. Quem já viu acontecer casos assim? Muitas vezes. Nós estamos na mesma situação. Não temos, se não nos ajudar, nós estamos perdidos. E ele disse aqui, bem pode ser que o Senhor teu Deus, mas o Deus não era Deus dele também, irmão? Era ou não era?
Mas por que ele fez isso? Porque ele sabia que tinha feito errado, que não tinha consultado, e ele pensava que Deus não ia ouvir mais. Mas Deus diz, enquanto você estiver nessa terra, aqui enquanto você tiver vida, eu não vou virar as costas para você se você me buscar, mesmo errando, porque quem é que não erra? Quem é que não comete pecado nesse mundo? Senão Jesus não teria dito, todos os homens são pecadores, todos pecam. Mas ele achava, por ele ter cometido aquela falha, que Deus não era mau. Deus não deixou de ser o Deus dele. O seu Deus era o mesmo Deus, o Deus dele também. Pode ser que o Senhor teu Deus ouça todas as palavras de Rabzaque, a quem enviou o seu Senhor, o rei da Síria, para afrontar o Deus vivo e para vituperá-lo. Com as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido, faze, pois, oração pelo resto que se acha. Está vendo? Porque o diabo coloca isso na mente da pessoa. Olha, você pecou, você errou, você falhou, como é que Deus vai te ajudar agora? Aí ele tinha dúvida, realmente o diabo colocou, porque o diabo é enganador, ele mente, ele faz a pessoa de Deus pensar, porque ela errou, porque ela cometeu um erro, porque ela deixou de fazer uma coisa, que ela não vai ser mais ajudada, e ele entendia desse jeito, mas Deus é bom, Deus não quer destruição, Deus sempre vai nos ajudar, amém? Aí faz, quem sabe você orando, Deus te ouça. Deus ouve, a Bíblia diz bem claramente que Deus ouve oração. Deus ouve o clamor do seu povo. Mas ele estava numa situação difícil. Ele diz, quem sabe dessa forma, Deus vai te ouvir, vai abençoar. Ele continua dizendo aqui, ó. Vai bem. E os servos do Ezequias vieram a Isaías. E Isaías lhe disse, assim direis a vós, Senhor. O que ele pediu? Não foi oração? Ora por nós, nos ajuda aí, nos socorre, porque eu errei, eu falhei, eu não busquei a Deus, não consultei, talvez Deus não me ouça, mas Isaías, em vez de orar por ele, olha o que Isaías fez, porque tem pessoas que só vivem assim, ora por mim, me ajuda, que eu estou na luta, eu estou na batalha, olha missionário, entra lá na missionário, olha por mim, que meu coração está despedaçado, eu estou na luta, mas deixou de buscar Deus. Quantas pessoas vivem assim? Ora por nós, olha o que Isaías respondeu, diz, assim direis a vós, Senhor, assim diz o Senhor, não temas as palavras, olha só, que ouviste, não tema, não fica desesperado, o terror, o medo, quando ele entra como terror, ele é uma arma de Satanás, a pessoa perde o chão. Ô irmão, quantas pessoas vivem desesperadas? Os problemas, elas crescem muito, quando uma pessoa começa a se deixar pelo pavor, se mover pelo pavor, pelo horror, um problema que é desse tamanho aqui se torna uma coisa terrível, porque não está na direção de Deus, Deus não te dá espírito de medo, você tem que ser prudente, cuidadoso, e ele tinha perdido o cuidado, mesmo sendo cuidadoso, e o homem de Deus, em vez de orar, mandou, foi um recado para ele, não temas as palavras que ouviste, você ouve tudo quanto é coisa, que você liga a televisão, você liga a rádio, é só está morrendo, é só não sei o quê, é porque vacinando, é porque não sei o quê, porque não sei o que lá, porque está feio, porque é miséria, porque tem outras doenças, porque tem só problema, e tem não sei o quê, não ouça, nós somos de Deus, tenha cuidado, mas não deixa levar pelo pavor, não temas, olha o que diz aqui, o que o diabo está fazendo, com as quais o servo do rei da Síria me blasfemaram, porque é um blasfema aqui o poder de Deus. A gente ouve só coisa negativa, só coisa que não presta, só ameaça. Mas e a palavra de Deus? Que nos encoraja. Por que o homem de Deus, você vai voltar e vai ouvir agora, você vai entender quem é Deus, porque você deixou de consultar Deus mesmo sendo de Deus. Você ouviu as blasfêmias. Você ouviu as ações do inimigo e deixou de ouvir a Deus. É o que muitas pessoas estão fazendo. Deixaram de ouvir a Deus. Os homens de Deus estão aí pregando. O pastor está na igreja para levantar. Mas a pessoa só quer, ora por mim, ora por mim, ora por mim. Mas e se levantar como uma pessoa de Deus de verdade? Ouvir a voz de Deus para vencer. E ele diz aqui, não, você tem que, com as quais o servo do rei da Síria me blasfemaram, eis que meterei nele o espírito, e ele ouvirá um ruído, e voltará para a sua terra, e a espada o farei cair na sua terra. Você não vai lutar porque você não tem força, você agora pediu o meu socorro, e eu vou lutar por você, porque Deus trabalha por aqueles que neles confiam. O inimigo entrou, tomou uma área da sua vida, é a saúde, entrou com Covid, com vírus, com a bactéria, com a doença, entrou com um problema no seu espírito, na sua alma, te deixou uma pessoa revoltada, triste, amargurada, chateada, ele tomou conta de uma área da sua vida, sua mente, seu coração, o que aconteceu? É um vírus, uma bactéria? Deus vai lutar por você, confia em Deus, diga glória a Deus, se aproxima de Deus, porque tem pessoas que, irmão, o medo entrou de tal maneira que a pessoa deixou de buscar, de cumprir o seu papel, de lutar. Ele fez tudo certo, ele não aceitou domínio, só que ele não tinha a direção de Deus. Tem pessoas que estão sem a direção de Deus, mesmo sendo de Deus.
estão fazendo as coisas como acha que tu entende, que dá certo. Só que tem uma coisa, irmão. O diabo ele não quer tirar só a vida das pessoas que são de Deus. Na verdade, ele quer tirar a vida eterna, a nova Jerusalém. E muitas pessoas não estão entendendo isso. O medo tem feito as pessoas recuarem, fazerem coisas terríveis. E ele falou para esse homem, Deus vai lutar por você, diga glória a Deus. Porque quando falta a nossa capacidade, é Deus que trabalha por nós, irmão. Se nós não tivermos Deus na nossa vida, não adianta. Quando uma pessoa entra num coma, quem é que vai ajudar essa pessoa? Se ela perde o sentido, as reações, a capacidade de lutar, se não for Deus. Quando uma pessoa cai numa situação que ela quebra financeira, uma situação que ela é quebrada no seu espírito, na sua alma, quem é que vai ajudar essa pessoa se não for Deus? Olha o que ele disse aqui, Deus vai te ajudar e Ele vai fazer justiça, diga glória a Deus, é Deus que faz justiça, amém? E aí para terminar essa parte aqui, lá no versículo 14, olha o que ele falou aqui, aí o homem de Deus falou para ele, foi falando, recebendo pois Ezequias as cartas das mãos do mensageiro e lendo-as, subiu à casa do Senhor e Ezequias as estendeu perante o Senhor, glória a Deus, agora ele estava esperto, né? Porque o inimigo continua massacrando ele, continua mandando recado, continua falando quem vai livrar, seu Deus não vai livrar, eu quero que você se entregue, eu quero que esse povo caia na minha mão, eu quero escravizar esse povo, eu quero tirar ele fora da terra dele, aí continua escrevendo, mas Ezequias agora, o que ele fez? Vou buscar a Deus, vou para a casa do Senhor, que é o lugar do povo de Deus. Por que vocês deixaram os seus lugares? Por que tantas pessoas que corriam bem a carreira da fé, abandonaram? Por quê, irmão? Por que tantas pessoas se esfriaram? Porque deixaram de consultar Deus. E a pessoa que deixa de consultar Deus, ela vai se esfriando. Ela vai se enfraquecendo. Daqui a pouco ela acha, para que eu vou orar pela família? Se Deus já é comigo, se Deus já tem a promessa, por que eu vou combater contra o diabo? Por que eu vou fazer isso? O diabo ele vai tentando enfraquecer a pessoa saiu da casa de Deus, é tudo que ele quer, porque a pessoa quando sai da casa de Deus, ele vai mudando os conceitos, ele vai achando que já não é necessário, que não é bem assim, que não é bem assado, que não precisa mais de fazer isso, que não precisa mais de fazer aquilo, não é isso que acontece? Porque ele enfraquece a pessoa espiritualmente falando. Tudo para a pessoa, não, quando ele ouviu, ele entrou na casa do Senhor, diga glória a Deus, olha o que diz aqui no versículo 5, e orou Ezequias perante o Senhor, ele não tinha pedido para Isaías orar por ele? Tinha ou não tinha? Agora era ele que estava orando, e é você que tem que entrar diante de Deus, é você que tem que lutar pelas suas vitórias, é você que tem que usar a tua fé, batalha pela fé que Deus te deu, a Bíblia diz. Não é só confiar em homens de Deus, o homem de Deus dá palavra, ele prega, para a pessoa aprender que ela tem que combater. Aí ele orou, buscou o Senhor, olha, se orou Ezequias perante o Senhor, disse, Senhor, Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra, diga glória a Deus. E aí inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve, abre, Senhor, os teus ouvidos e olha, e ouve as palavras de Senaqueribe, que ele enviou para afrontar o Deus vivo. Agora a mudança, agora ele viu que a luta não era dele, era contra Deus, porque aquele homem tinha afrontado, e a pessoa que é de Deus, quando o diabo entra, quando o diabo tenta, quando ele invade, porque ele invade mesmo e pode invadir a vida de qualquer um, ele sabe que está lutando contra Deus quando a pessoa é fiel a Deus, quando a pessoa é uma pessoa de oração, é pessoa que cumpre o seu papel no mundo espiritual, diga glória a Deus. Ele afrontou o Senhor, porque estava afrontando o povo de Deus, mas nós não somos a menina dos olhos de Deus, a Bíblia não diz que nós somos. Povo santo, sacerdócio, para oferecer sacrifício diante do altar, que muitas pessoas deixaram há muito tempo, por causa do medo, do horror. Não, o Senhor é Deus, e ele veio afrontar o Senhor. Olha o que ele continua dizendo, que coisa forte que ele falou aqui, né? Na verdade, ó Senhor, que os reis da Síria assolam as nações e as suas terras, e lançaram os seus deuses no fogo, porquanto deuses não eram, mas obra de mãos de homem, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, sê servido de nos livrar da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra, que só tu és o Senhor Deus. Diga glória a Deus, está vendo? Olha só como ele se levantou, olha a coragem, porque ele ouviu a voz de Deus, porque ele ouviu a voz do homem de Deus, do profeta de Deus, agora ele tinha coragem, agora ele estava entendendo o poder de Deus, a grandeza de Deus. A pessoa quando ela deixa de ouvir a palavra, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra, seu lugar é nos atos do Senhor, é diante do altar. A pessoa ela renova as forças, porque senão ela vai enfraquecendo, irmão. Eu sempre falo, tem pessoas que acabou, já vacinou, já tomou 2 doses, vai tomar a 10ª e deixou a casa de Deus, porque foi se enfraquecendo. Deixou de ouvir, deixou o altar.
Aqui ele entendeu, peraí, eu tenho um Deus que tem o poder de livrar o seu povo, que é diferente dos deuses do mundo, da imagem de escultura, de que servem aos demônios, aos espíritos, aquelas coisas erradas, as idolatrias. Esse é um Deus que livra, diga glória a Deus. Você tem um Deus que livra, nós temos um Deus que livra. Cuidado para cair nessa besteira que o diabo às vezes põe na mente, porque se é de Deus você não pode ficar doente. Você ficou doente porque Deus não sei o quê, porque Deus não sei o que lá. Nós estamos sujeitos, mesmo sendo de Deus, fazendo as coisas certas, enfrentar, mas nós temos um Deus que nos livra. É isso que a gente tem que entender, que nos ajuda diferente do mundo que está entregue à sorte, porque o mundo está entregue à sorte sim. Mas nós podemos mudar, e fé é uma coisa particular, peculiar. A Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir o que quando a gente ouve. A fé de um é pequena, a fé de outro é grande, a fé é diferente. Mas se nós confiarmos em Deus, Ele nos livra. Eu te livrarei. Busca-me no dia da angústia. Olha o que diz a palavra de Deus. Aí quando ele disse isso, olha que coisa linda, lá no versículo 23, para terminar agora. Por meio de teus mensageiros afrontaste o Senhor e disseste, com a multidão de meus carros subo ao alto dos montes, aos lados do Líbano, cortarei os seus altos cedros e as suas mais formosas faias, e entrarei nas suas pousadas extremas, e até o bosque do seu campo fértil. Está vendo o que esse rei queria? Acabar com o povo de Deus, empobrecer, escravizar e destruir a terra que Deus tinha dado a eles. Na verdade, ele queria acabar com todas as riquezas do reino de Israel, do povo de Deus, e de Judá, de Jerusalém. O propósito dele era massacrar com tudo. E o diabo, quando ele vem, se nós não abrirmos o olho, ele entra numa situação, domina alguma área da vida, mas o propósito dele é roubar, é matar e destruir. Não, vocês vão comer, vocês vão beber, vocês vão ser felizes, mas vão perder a vida com Deus, vão perder a salvação, vão perder a terra prometida. É isso que o diabo quer. Na verdade, aquele rei queria dominar, tirar tudo que era do povo de Deus. E ele mostrou claramente aqui. E aqui, meu irmão, olha só, eu cavei, aí ele falou um monte de coisa, né, se mostrando, Deus falando isso aí, né, para a gente não, porque é muita coisa, lá no versículo 32, olha a resposta. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria, não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma, nem tampouco virá perante ela com escudo, nem levantará contra ela tranqueira alguma. Pelo caminho por onde vier, por onde ele voltará, diz por ele voltará, porém nessa cidade não entrará, diz o Senhor. Glória a Deus! Olha a resposta de Deus, ele veio, ele invadiu, só que ele vai voltar porque pode acontecer, irmão. O mal, ele pode entrar em uma área da nossa vida, pode trazer uma doença, pode trazer uma situação, mas a Bíblia diz, cuidado, porque se ele entrou, ele vai ter que sair, porque às vezes a pessoa acredita no mal, porque a Covid entrou, porque acabou com a minha saúde, destruiu tudo que eu tinha, agora eu vou ser uma pessoa escravizada a vida toda, porque o câncer entrou, porque o não sei o que entrou, porque o diabetes, porque não sei o que lá, porque a miséria, o desemprego. Peraí, o mal pode vir. Quer dizer, nós acreditamos mais no poder do mal e ele não pode sair? Mas a verdade é que a gente vai se enfraquecendo, deixa de ouvir, de abrir o coração para Deus, e a gente acha que o mal tem mais poder do que o bem. A verdade é essa, o diabo quer isso. Não, Deus, se ele entrou, ele vai sair. Se entrou por um caminho, por 7 caminhos diferentes, tem que sair. Se nós crermos, se nós batalharmos. Entrou, pode entrar, mas vai ter que sair. Ué, qual? Não, mas o diabo veio, massacrou, acabou, é sintoma, é dor daqui, é tontura, não sei o que lá, não sei o que, mas peraí. Tem que sair, nós não podemos nos entregar, nós não podemos aceitar o domínio do mal, seja ele qual for. A nossa função é entrar diante de Deus e crer em Deus, diga glória a Deus. O inimigo veio, pelo caminho por onde vier, por ele voltará, porém nessa cidade não entrará. Disso eu agora te pergunto, nós não somos morada de Deus? Somos ou não somos? Templo do Espírito Santo? Meu irmão, porque eu ampararei esta cidade para livrar. Deus disse, nunca te deixarei, eu vou te engrandecer, vou te livrar, vou te glorificar. Não tem que crer em Deus. Se nós não cremos em Deus, não adianta. É confiança, amém? É consultar a Deus, é viver na direção de Deus, porque eu ampararei esta cidade para livrar por amor de mim, por amor do meu servo Davi. Glória a Deus! Mas nós temos um Deus, irmão,
que prometeu nos livrar, nos ajudar no dia de angústia, de tristeza. Agora o diabo veio, a doença entrou, a Covid veio, mas tem que sair. Não posso abaixar a cabeça? O que me faz abaixar a cabeça? Porque eu estou fraco espiritualmente falando. E quando a gente se enfraquece espiritualmente, a gente dá mais valor ao poder do mal, à desgraça, do que ao poder de Deus de nos livrar e de nos ajudar. Essa é a diferença, irmão. Mas olha a resposta mais bonita ainda. Quando Deus falou isso, por amor de mim e por amor do teu salvo, agora eu te pergunto, Davi foi perfeito, irmão? Davi cometeu um adultério e um assassinato. Mas ele foi uma pessoa que não se apartou de Deus. Deus, o Senhor pode tirar tudo de mim, mas não tira o teu Espírito Santo. Não deixa eu me afastar do Senhor, não tira a minha salvação. Essa é a diferença, porque errar, a gente erra, irmão. Todos nós estamos sujeitos a errar, mas não se afasta de Deus. Busca a Deus, porque Ele vai ajudar. Diga glória a Deus, por amor ao nome dEle que está na gente. E Ele deixou Davi como exemplo justamente por causa disso, porque foi um dos homens que pecaram, mas não deixou a Deus. Não deixa a Deus. Está difícil, tá? Não se aparte do altar, não se aparte da palavra. Amém? Porque no dia que você não tiver força nenhuma, chegar naquele momento, Deus é o Senhor da vida e da morte, só Ele pode livrar. E se Ele não livrar? Porque Ele não quis livrar. Mas você vai com Ele, você não vai perder a sua terra, você não vai perder a sua bênção. Essa é a diferença, diga glória a Deus. Porque o diabo quer tirar você da vida eterna. Quer tirar eu da vida eterna, qualquer pessoa. E ele disse aqui, para terminar a mensagem agora, no versículo 32, ó, a gente não perder aqui, seguindo adiante, né? Sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185 mil deles. E levantando-se pela manhã, eis que todos eram corpos mortos. Então Senaqueribe, rei da Síria, partiu e foi e voltou e ficou em Nínive. Também eles não precisaram fazer nada, foi Deus que livrou eles. Eles não tinham força, mas consultou a Deus, seguiu a direção, orou, se colocou diante de Deus, na casa de Deus. Naquela situação, Deus foi lá e fez o milagre. Deus vai fazer o milagre, diga glória a Deus. Fez um milagre, e sucedeu que estando ele prostrado na casa de Nisroque, seu Deus, Andrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram a espada, está vendo? Os próprios filhos dele, o que eles fizeram? Eles estavam lá na casa do Deus deles, na imagem de escultura lá, do Deus deles, da pagão. E Deus fez a vingança, porque quem faz a vingança é Deus, irmão. É isso que a gente tem que entender, nós somos um povo que temos que buscar a Deus, que temos que fornecer cultos a Deus, seja quantos forem necessários, porque nós somos chamados para oferecer o nosso corpo a Deus, em sacrifício santo e agradável, é sacrificante às vezes, que são os nossos cultos racionais. Nós não podemos deixar o altar nem a casa de Deus, porque quem faz a obra é Deus, mas nós temos que cumprir o nosso papel, invocar o Senhor, servir ao Senhor de verdade, porque nesses dias, irmão, Deus nos livra, e Ele faz justiça, não somos nós que fazemos justiça, é Deus que faz justiça. O problema é que nós achamos que somos muito santos, muito perfeito, e quando as coisas fogem ao nosso entendimento, que o diabo entra numa área, para nos tirar da casa de Deus, da presença de Deus, do nosso papel, a gente acha que é santo demais, e a gente se deixa levar pelo orgulho, pela soberba. Ezequias, ele se deixou levar pela soberba, porque Deus tinha dado vitória para ele, e o diabo pegou ele justamente quando ele estava o quê? Mais forte, às vezes pega na fraqueza, mas pegou quando ele estava forte, é a soberba, que ele deixou de buscar Deus, deixou de confiar em Deus. Abra os olhos, irmão, porque Deus faz justiça, diga glória a Deus. Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor. Meu irmão, são dias difíceis, o inimigo cercou a terra, mas nós somos o povo de Deus, nós não podemos aceitar, mas temos que estar na direção de Deus. Eu não aceito, mas você está ouvindo a palavra, a Bíblia diz, a fé vem pela palavra. Você quer combater sozinho, sem direção de Deus, irmão? Você vai perder a batalha, você pode perder. Ah, mas eu não perdi. Não é todo mundo que entra numa guerra e perde, porque não tem Deus, irmão. Mas se nós tivermos Deus, nós vamos vencer. Diga glória a Deus. Feche os seus olhos. Hoje é dia de você buscar o Espírito Santo. Sem mim nada podeis fazer. Por que o diabo enfraquece? Porque as pessoas vão se esvaziando, irmão. Entra na presença de Deus, fala com Deus. Fala, meu Deus, eu quero o teu Espírito em mim. Eu quero o Espírito Santo trabalhando no meu coração. Oh, meu Deus, não me deixe desamparado. Não me deixe me distanciar do Senhor nesses dias de batalha. Vai entrando na presença de Deus, é você e Deus agora. Não espere que eu sempre ore por você. É você que tem que se revestir desse poder, dessa autoridade. Talvez muitos se distanciaram tanto de Deus que não acreditam mais que Deus possa ouvi-la.
Ou talvez Deus não esteja ouvindo porque eles se distanciaram realmente. Vai se aproximando de Deus, irmão. Vai entrando no Santo dos Santos, vai dando glórias, aleluia. Vai glorificando ao Deus da vida. Nosso Deus é Senhor, Ele é o Deus verdadeiro, só Ele pode livrar o homem, livrar a alma, o corpo. Ninguém pode livrar a alma da pessoa da perdição, irmão. Só Deus pode livrar da perdição. Vai se aproximando, vai glorificando, vai dando glórias. Deus nos chamou para oferecer a Ele cultos. Não deixe o diabo te enganar, entrar por um caminho que você acha que é bom, que é mais fácil, fazer coisas que às vezes você acha que vão diferenciar, que vão trazer soluções. Meu irmão, fala com Deus. Deus é a nossa força verdadeira, Ele é a força da nossa vida, aleluia. Nós somos o povo de Deus, nós não somos igual ao mundo. Nós não somos igual às pessoas naturais, idólatras. Nós servimos ao verdadeiro Deus, o único que pode livrar a nossa alma da perdição. A Bíblia diz, não temo que Ele possa fazer o homem, o câncer, o vírus, a bactéria, porque morrer todos nós vamos morrer um dia, mas temo aquele que além de matar o seu corpo, pode destruir a sua alma na eternidade. Clama a Deus, invoca a Deus, meu irmão. Clama pelo Senhor, aleluia. Ouça essa palavra, se levante. Você tem Deus na sua vida. Você tem o Senhor, aleluia. O Senhor Criador dos céus e da terra. E de tudo que neles há, de todo o universo, aleluia. Glórias e glórias e glórias. E glórias, e glórias, e glórias. Dá glória a Deus, fala Espírito de Deus, fortalece o meu coração, fortalece a minha mente, fortalece o meu corpo, fala, luta por mim agora, batalha por mim, Espírito Santo, dirige a minha vida, me ensina, me guia, intercede pela minha alma, perdoa os meus pecados, meu irmão, abre o teu coração diante do altar. Prevaricação também é pecado, meu irmão, falta dos deveres espirituais, de estar diante do altar, de invocar a Deus, de orar, de batalhar, de combater o combate da fé, isso também é pecado. Talvez não leve a nossa alma para o inferno, mas não deixa de ser uma falta diante de Deus. O que te tirou do altar? O que você ia tão bem na sua vida espiritual, depois dessa praga, depois que esse inimigo entrou para dominar o mundo? O povo de Deus deixou o altar, se esfriou na fé. Confia no Senhor, seja cuidadoso, mas continue confiando no teu Senhor, aleluia. Glórias e glórias e glórias e glórias e glórias ao teu nome. Esse é o nosso Deus, meu irmão. Esse é o Deus que nos ajuda, o verdadeiro Deus, o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E não é porque nós somos perfeitos, não. É porque nós temos o nome dele sobre nós, aleluia. Porque acreditamos no seu poder de perdoar, de livrar, de nos ajudar, enquanto nós tivermos vida, aleluia. Se nós não o deixarmos. Meu irmão, dá agora só a sua voz. Dá glória a Deus, deixa o Espírito de Deus falar pelos seus lábios, deixa Deus fortalecer sua alma, seu espírito. Entra diante de Deus, você está fraco, você está praticamente distanciando cada vez mais de Deus, se esfriando. Você deixou de orar pela família, de batalhar pelos santos, você deixou de combater as obras do diabo. Peça a Deus para te fortalecer agora. Volte, meu irmão, nós somos o povo de Deus, nós não podemos aceitar nenhum tipo de opressão do inimigo, mas nós temos que estar na direção de Deus, aleluia, ouvindo a palavra que é a fé, que é a crença que nos dá vitória sobre todo o mal. Espírito de Deus, envolva a igreja agora, envolva o teu povo, olha para as necessidades, mas não só as naturais, olha para as espirituais, Pai, olha para o coração do seu povo, coloca essa confiança, renova esse laço de
crença, Pai, de verdadeira fé. Quando eu voltar, encontrarei fé na terra. Ajuda o teu povo a ter fé, a ouvir novamente a tua voz, Pai, a consultar a tua palavra diante do altar, na tua casa, como é o dever de todo filho de Deus. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Vai glorificando, vai exaltando a Deus. Meu irmão, a gente faz a guerra com conselhos de Deus, com conselhos da palavra, para nós vencermos de verdade. O Espírito Santo envolva a igreja. Este é o povo que está combatendo contra esse inimigo, que tem dominado todas as nações da terra, com morte, com desgraça, fome, desemprego, destruição, pessoas que estão se matando, porque estão sendo confinadas em suas casas, pessoas que estão sem nenhum tipo, meu Deus, Pai, de esperança nesse mundo. Esse é o momento, Senhor, ajudar este povo. Este é o teu povo, o povo que o Senhor escolheu para herdar a vida eterna, a nova Jerusalém. Tira toda essa ação maligna do medo, do terror, afasta esses males, Pai. Se o diabo entrou numa área da vida do teu povo, quem quer que seja, que ele saia por 7 caminhos diferentes. Envolva a igreja com teu poder, aleluia. Oh, glórias e glórias e glórias, aleluia. Louve, cante ao Senhor, engrandeça ao Deus da vida, levante as suas mãos, exalte ao nosso Deus, aleluia. A minha salvação, e a ti me renderei. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Oh, glória a Deus, aleluia. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Cante, louve a Deus. Esse é o povo de Deus. Em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu para nos buscar, para sempre reinará. Aleluia, aleluia. Diga glórias ao Pai, glórias ao Filho, glórias ao Espírito Santo. Dê uma salva de palmas para Jesus. Ele vai nos buscar, irmão.